Olá, dentro de instantes você ouvirá uma palavra direto do trono de Deus que vai abençoar a sua vida. A partir de agora, eu te deixo na companhia do pastor Rosivaldo Russo, o pastor líder da Igreja Cristã Corpo e Família. Queridos, eu quero que você agora se atente para o que Deus vai trabalhar seu coração. A palavra de hoje, nós vamos tratar sobre esse assunto aqui, libertando-se das prisões. Qual é o tema? Das prisões. Por que nós vamos trabalhar esse tema? Porque se a gente observar, muita gente está preso, muita gente está encadeado, muita gente precisa de uma libertação, ou muita gente está presa em alguma coisa. Alguns presos na vida financeira, sabe aquela vida financeira mirrada, que não vai para frente, que não progride, e você soa, luta, trabalha, dá tudo de si, e não vê nada acontecendo. Isso pode ser uma prisão, entende? Isso pode ser uma prisão. Sabe aquela pessoa que está desempregada? Uma vez eu falei com uma pessoa, ela disse assim, eu estou desempregada há 5 anos. Como é que a pessoa, ela está desempregada, consegue ficar desempregada há 5 anos, gente? Isso pode ser uma prisão, e ela não sabe. E é muito comum a gente encontrar pessoas colocando culpa em alguma coisa, ou em alguém, ou em alguma coisa, para justificar aquele fracasso, sabe? Aquele caso que não deu certo, que não está dando certo, aquele assunto que não desenrolou. Então hoje a gente encontra muita gente culpando, botando culpa em alguma coisa. Como é que pode uma pessoa ficar por 5 anos desempregada, não arranjar, já mandei currículo para lá e para cá e não sou chamado, vivo de bico, e só Deus na minha vida, porque não é nada fácil, uma hora tem, uma hora não tem, outra hora entra dinheiro, outra hora não entra dinheiro. Olha como é que é a vida da pessoa, desgastante, isso cansa, isso pode ser uma prisão. Está conseguindo entender ou não? Alguns estão presos na área conjugal, sabe? O casamento não evolui, não progride, não afloresce, não acontece nada, não dá flores, não produz nenhum fruto, sempre uma coisa ruim, parece que é cravo e canela, está entendendo ou não? É cravo e canela que fala ou não? É rosa e cravo, cravo e rosa, sei lá, uma hora é rosa, outra hora é cravo, né? Não é cravo que tem na rosa? O que tem aquele espinho? É o espinho ou é cravo? Ou é tudo a mesma coisa? Cravo é uma coisa? O que é cravo? Cravo é uma flor? Como é que vocês não falaram isso para mim antes? Cravo não é flor. Quem falou que é flor? A cravo é uma flor. E essa flor, o que é? Ela é bonita? Ela é perigosa? Ela é espinhosa? O que ela é? Por que as pessoas falam assim, você parece um cravo? Ah, é porque é bonita? Aí eu achando que a bendita não era bendita, era maldita. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que pegar mais informação dessas coisas. Eu não entendo nada de planta mesmo. Você vê como é que eu sou? Tem que, né? Não é nada fácil. Mas eu acho que vocês entenderam o sentido que eu quis passar, entenderam ou não? Eu estou dizendo que às vezes o casamento, de repente, é rosa. Aí de uma outra hora é espinho. E não vive, fica aquela coisa amarrada, não vai, sabe, não evolui, não tem graça, perde a graça. O convívio tá mais como 2 amigos do que marido e mulher. São 2 amigos dentro de casa, amiguinho meu. E aí, amigão, né? Chega, sabe como é que é, gente? Tá tendo alguma coisa, isso pode ser uma prisão. Pode ser uma prisão também, aquele filho que não amadurece, aquele filho que não vai, está preso, também não tem progresso. Vê se você consegue entender, gente. Isso pode ser uma prisão. E a gente precisa detectar essa prisão o quanto antes. Ter a inteligência
da parte de Deus para discernir, para acompanhar, para poder entender o que é isso. É da natureza? São das coisas normais da vida? Ou é espiritual? Entendeu? Porque tem diferença. Tem diferença. É natural ou é espiritual? Por isso que a gente vai trabalhar esse assunto, libertando-se das prisões, porque muita gente está presa e acha, por ser uma pessoa natural, acha que é natural passar por aquilo ou estar por aquilo, e às vezes não sabe que aquilo é espiritual. E que só vai sair com os assuntos ou com as armas espirituais. Tem prisão que a gente só vai libertar delas com as armas espirituais. Não vai precisar das naturais, porque não é natural, está em outra atmosfera, está num outro mundo, está num outro campo, e eu tenho que discernir. E aí eu peço a você para abrir a Bíblia para você entender. Nós vamos estudar 1 aos Coríntios, capítulo de número 2. 1 aos Coríntios, capítulo 2. Abra, por favor. E acompanhe comigo. Vamos ler 2 versículos, o 14 e o 15. O 14 diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê, irmãos? Porque ele parece loucura e não pode entendê-las. Por quê, hein? Porque elas se discernem espiritualmente. E o 15: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pronto. Estamos falando aqui de 2 pessoas: o natural e o espiritual. O espiritual e o natural. Para você se tornar uma pessoa espiritual, é fácil. É só você se conectar em Deus, estar apegado nele. É só você procurar conhecer mais a Deus, e Deus se deixa conhecer quando você o busca. Entende? E aí você, com a sua conexão com Deus, vai tornando você uma pessoa mais espiritual, mais entendida sobre os assuntos espirituais. Você vai tendo mais discernimento, porque o próprio Espírito Santo vai testificando isso. Vai te avisando, vai te dando os sinais, vai te mostrando. Mas isso tudo vem de uma vida com Deus. O homem natural não consegue compreender isso, por quê? Porque ele vive naturalmente. Então ele não tem o conhecimento do que é espiritual, porque ele é natural. Tem gente que não busca Deus, não tem uma conexão com Deus, não tem interesse pelas coisas celestiais. São naturais. Então tudo que acontece à sua volta, ela entende que aquilo ali é obra do destino. É assim que muita gente entende situações que acontecem na sua vida. Ela acredita, ela interpreta que aquele momento, seja bom ou seja ruim, é obra do destino. Como a Marinalda aqui citou, que para alguns, você tem uma sorte, hein? Ela podia acreditar assim também, se ela não conhecesse Deus. Então tem gente que é isso: se eu consigo alguma coisa, se eu tenho alguma coisa, o natural diz, é sorte. Ei, mas você está com... né? Esse é o natural. Ela entende, seja bom ou seja ruim, ela acha que aquilo é o destino. Já o espiritual, ele não pensa assim.
Ele não pensa que isso é acaso do destino, é sorte. Está conseguindo entender? Ele já consegue discernir de uma outra maneira, seja bom, seja ruim, tem ali alguma coisa por detrás. E Deus faz ele enxergar, ele ver, já estou vendo o que está por detrás disso. Entende? É espiritual e às vezes a pessoa não sabe, não percebe. Irmãos, deixa eu te entender, deixa eu fazer você entender. Tudo aquilo que está no campo espiritual se resolve espiritualmente. Então presta atenção. Se você quiser resolver algo que é espiritualmente, está no campo espiritual, sendo uma pessoa natural, não adianta, você não vai resolver. As armas aqui é uma, as armas aqui são outras. Então a minha conexão com Deus, o meu apego em Deus, a minha vida com Deus vai ajudar eu a resolver essas coisas aqui. Está conseguindo entender? E se é espiritual, você pode fazer de tudo que não vai resolver. Não entendeu, né? Vou melhorar isso aqui. Se está no campo espiritual e você tenta resolver, você pode fazer de tudo se você estiver no seu campo natural. Não vai resolver. Por quê? Porque é espiritual, você tem que entrar no mundo espiritual. É como se você entrasse numa arena espiritual, está entendendo? Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, era algo natural isso. Mas se tornou para Daniel espiritual. Tanto que o leão, ou os leões que estavam ali, não fizeram nada com ele. Por quê? O Senhor estava ali do lado dele. Percebeu que se tornou espiritual? Para aqueles homens, já é um homem morto. Principalmente para aqueles lá que planejaram colocá-lo lá. Aqueles que fizeram a trama para colocar o Daniel lá dentro da cova. Somente esses. Vai morrer, é só jogar lá que vai morrer. Vai amanhecer morto. No outro dia, a gente sabe da história, o que aconteceu? O rei foi até a cova. Quando chega na cova, o rei grita, Daniel, com voz amargurada, porque ele gostava demais da conta desse moço. Daniel, dar-se-ia que Deus, o teu Deus, tenha te livrado dos leões. Ele chorando ali, falando com Daniel. E Daniel lá da cova grita, Senhor meu rei, estou bem. Estou aqui com os bichinhos, estou tranquilo, o Senhor mandou o anjo, o Senhor esteve aqui, me guardou, me livrou da boca do leão. O rei espantado, sem entender nada, tira Daniel correndo, tiraram Daniel e mandou jogar os que armaram tudo, a trama. Quando colocou eles lá, o que aconteceu? É espiritual. Aí a gente vê a história daqueles 3 rapazes, 3 jovens, que se conectavam com Deus, que tinha vida com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego. Foi feito o decreto, todo mundo tinha que se curvar diante da estátua do rei Nabucodonosor e adorar. Ao som da buzina, todo mundo se curva. Aí a buzina tocou. Pam, 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 paraná. Aí todo mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego. De pé. Não se dobraram. Correram lá. Trama também contra eles. Gente, tem tanta gente tramando contra a gente. Tramaram contra eles, fizeram esse decreto porque sabia que eles não iam se curvar. Falou, a gente faz isso porque aí, vamos fazer, quem não obedecer, não se curvar, lança na fornalha de fogo. Gostei, vamos fazer isso. Tem gente que trama contra a gente, que inventa a história da gente, que pega uma foto sua e faz a tua caveira para te prejudicar. Ou você acha que isso não acontece? Clona teu Facebook, teu celular e manda mensagem para os outros em seu nome, como se fosse você. Aí você vai tentar, não foi eu não, como não foi?
Trama. Hoje em dia é assim. As tramas são assim. Tem gente perigosa. Aí você vai vendo. O que aconteceu naquele momento ali? Não se dobraram, não se curvaram. Ficaram ali, correram diante do rei lá, no rei, falaram: rei, está acontecendo um negócio aí. Tem 3 rapazes aí que não se curvou. Quê? 3. Vamos tacar no fogo. Quem é? Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei gostava deles também. Aí sabe o que o rei fez? Não, calma. Respirou fundo. Vamos dar mais uma chance. Se eles não obedecerem, você pode aquecer a fornalha de fogo 7 vezes mais. Meu Deus do céu. Só o fogo do fogão, aquele fogo de gás que a gente faz comida, aquilo lá já é uma desgraça. Não causa desgraça aquilo lá? O forno, quando você tira o bolo, que é aquele arzão quente, você tem que até tomar, às vezes você tira até assim, ó. Não tira assim? É que eu entendo as coisas também, né? Não é só de cravo, essas coisas, né? Cravo eu não entendo, mas fogãozinho. Mas vocês conseguem entender? Aí tira, que vem aquele mormaço. Imagina aquilo aquecido 7 vezes mais. É muita coisa, gente. Vamos dar mais uma chance. Toca a buzina aí de novo. Pam, 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 paraná. Todo mundo. E eles lá. Não teve jeito, né? A ordem de um rei não podia voltar atrás. O que fizeram? Pegaram os 3 e jogaram na fornalha de fogo. Vão queimar. Com pesar o rei fez isso, porque o rei gostava. Estava lá, irmãos, os 3 na fornalha de fogo. Olha como é que é espiritual. Tem coisa que não é natural, gente. É espiritual, por mais que você vê o natural. Mas está no campo espiritual e você tem que aprender a discernir isso para se libertar das prisões. Você não sabe o que está por detrás. Aí vai vendo. Passa um tempinho, o rei dá uma olhadinha, meio triste, para ver o que estava acontecendo. Não queria nem ver. Ele olha assim. Tem alguma coisa errada. Chamou. Escuta, o que está acontecendo? Eu pedi para jogar os 3. Eu estou vendo uma 4ª pessoa e é semelhante ao Filho dos Deuses. Quem é que estava ali? Era Deus. O 4º homem da fornalha era o próprio Senhor. Quando o rei viu aquilo aqui, Sadraque, Mesaque, gritou, Abednego: Senhor, estamos bem. O Senhor está aqui conosco. Pediram para tirar os homens de lá. Saíram eles, irmãos, passando pelo meio do fogo. Sabe o que a Bíblia chega a dizer? Que nem chamuscaram os seus cabelos, nem cheiro de fumaça ficou neles. Não chamuscou o cabelo, nem cheiro de fumaça ficou neles. Tirou, arrancou, saiu os 3. Aí o rei disse: agora pega aqueles lá que fizeram o decreto, joga eles. Não deu nem tempo, gente. Quando chegou assim perto da boca da fornalha, eles já foram consumidos pelo fogo. Quando é espiritual, é no campo espiritual. Aí eu vou contar uma história para vocês agora, que vocês vão entender com clareza o que pode ser espiritual e você não está conseguindo ver. Abra a Bíblia, por gentileza, em Lucas capítulo de número 11. Lucas 11. Lucas capítulo 13. Isso. Lucas capítulo 13, e a gente começa aqui pelo versículo 10 e vamos contar a história de uma mulher que era paralítica. Escute bem. E ensinava no sábado, versículo 10, numa das sinagogas. Está vendo? Jesus ensinava numa das sinagogas, que era a igreja de antigamente, está ouvindo? Vocês não ouviram, né? Amém. Então quer dizer que Jesus pregava na? E hoje a sinagoga é isso aqui, é a igreja. Não é na igreja não.
Para que ir lá na igreja? Mas Jesus pregava na igreja. Sabe essa história? Tem gente que fala uns negócios assim, que Deus não habita em templo, mas Jesus foi pregar no templo. Vamos lá. Versículo 11. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito. O que ela tinha, gente? Um espírito de enfermidade. Marque bem isso. Havia quanto tempo? Nossa, 18 anos. E andava como? Curvada. E não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela. E logo se endireitou e glorificava a Deus. E toda a palavra, e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Então tem dia para ser curado agora, né? Eu não sabia que tinha dia para ser curado. Que eles estavam indagando isso. Senhor, tem de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, até domingo pode ser, mas sábado não. Versículo 15. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócritas, no sábado não despende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha, escute agora, soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual já, escute aí, 18 anos, agora leia comigo, Satanás mantinha presa. De novo, Satanás mantinha presa. Gente, quem sabe por algum momento, aquela mulher que estava ali presente, quem sabe ela não pensou assim: isso é uma prova, porque ela tinha um espírito de enfermidade, e ela andava exatamente assim, encurvada. Por quantos anos ela andou assim? 18 anos. Quem sabe por algum momento ela pensava: isso aqui é uma prova. Estou assim porque eu estou sendo provada. Eu estou assim porque causa do destino, né? Obra do destino. Aconteceu. Está conseguindo entender isso? Tem muita gente que, por estar no campo natural, sua vida é natural, nunca vai discernir que aquilo ali pode ser espiritual. Por isso que a gente tem que ser espiritual. Porque ela, há 18 anos, estava naquela situação. Aí Jesus foi pregar naquele lugar. Ele está pregando. Ele olha a mulher. Senhora, vem aqui um pouquinho. A senhora sai lá de trás e vem. E vai, pensa ela passando pelos corredores e indo até Jesus. Desse jeito, gente. Jesus chegou, olhou para ela e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela, tirou o demônio dela. Os religiosos indagaram, Jesus rebateu e finalizou dizendo: não podia ser esta solta dessa prisão, da qual Satanás a mantinha presa? Irmãos, pode ser demônio e você não sabe. Essa prisão que você vive hoje em alguma área da tua vida. E você só precisa ser um pouquinho mais de Deus, mais espiritual, para discernir. É espiritual. E combater espiritualmente. Está entendendo?
Enquanto você ficar no natural, você vai entender, é assim mesmo, a vida é assim. Fazer o quê, né? Acontece com todo mundo. Afinal de contas, eu não sou melhor do que ninguém. Estou sujeito. Eu até acredito, em parte. Mas quero lhe dizer uma coisa. Pode ser espiritual e você não sabe. Não estou dizendo que tudo é o demônio. Mas estou dizendo que pode ser o demônio. E você só vai detectar se você for uma pessoa espiritual, vai discernir. Você vai entender, isso aí não é normal. Como é que pode uma pessoa viver 18 anos encurvado? Jesus na hora percebeu, é espírito de enfermidade isso aqui. Expulsou, olha gente, isso aqui é impressionante. Olha aqui, quando ele tira o demônio, Satanás que a mantinha presa, depois de 18 anos, fica normal. Depois de 18 anos. Eu quero dizer para você que às vezes está acontecendo isso na minha vida, na sua vida. Alguns assuntos, alguns casos, algumas coisas, ou pessoas do nosso convívio estão presas e é espiritual. É normal, a vida propõe essas coisas mesmo. Eu quero até acreditar. Eu até acredito em parte, mas pode ser espiritual. E se você não se posicionar, isso vai prorrogar ou prolongar, vai continuar. E a tendência não é melhorar, é piorar. Então o que eu tenho que fazer? Diabo, é você. E expulsar, repreender. Quer ver um outro exemplo? Vocês estão com tempo hoje? Amém. Sério mesmo? Amém. Olha aqui, tá com tempo? Amém. A gente está terminando já. Vai para o capítulo 4 para você ver. Mesmo livro. Vou ler um outro caso para vocês. 4. Vou ler um outro caso. Capítulo 4, versículo 38 em diante. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, outro lugar aqui, na igreja de novo, hein? Entrou em casa de quem? De Simão. E a sogra de Simão, ela estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. Agora preste atenção no 39. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre. E esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Preste atenção aqui que eu vou tentar te explicar aqui o que aconteceu. Ele foi convidado, entrou na casa de Simão. A sogra dele estava numa cama, queimando de febre. Rogaram-lhe por ela, intercederam-lhe por ela. Jesus foi aonde ela estava. Olha o que ele fez: inclinou-se e repreendeu a febre. O que ele fez? Diga para quem está do teu lado: repreenda. O que ele fez? Repreendeu a febre. Vou te fazer uma pergunta: a febre tem ouvido, gente? A febre ouve? Sabia não, hein? Febre ouve? Não ouve. Mas o diabo ouve. É aí que você precisa entender. A febre não vai ouvir, mas o diabo ouve. E quando Jesus estava repreendendo a febre, ele estava falando com o causador. Por quê, irmãos? Preste atenção. Tem enfermidades que vêm por meio de vírus, bactérias, não é assim? Eu acho que é assim. Não vou falar só assim, porque eu fui falar de carro e me dei mal. Mas tem doenças que vêm por meio do ar. Ou será que eu também estou? Vem por meio do ar. Está entendendo? Mas escuta o que eu vou te falar. Tem enfermidade que
que vem por meio do próprio diabo, que ele coloca. E aí eu tenho que ser espiritual para discernir quem é quem repreender. E posso te falar uma outra coisa? Até aquilo que vem do ar, Deus tem o poder também de destruir. Ele não repreendeu os ventos? Era coisa de natureza. Não repreendeu o mar, a fúria do mar? Natureza, que provoca. Ele repreendeu. Até aquilo que é natural, se você também fizer uso do poder de Deus, ele se manifesta. Agora, ele repreende a febre. A febre sai do corpo da mulher e ela fica boa. Ele repreendeu a febre. Eu vou citar um outro caso que a gente já vai para o encerramento. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e esse é o último texto que nós vamos ler. E depois nós vamos comer a picanha. Atos capítulo 16. Quem já achou? Muito bom. Escute bem essa história e você vai entender que isso estava no campo espiritual. Posso ler? Começando aqui pelo versículo 16, que diz: E aconteceu que indo nós à oração, aqui está falando de Paulo e Silas, eles iam para a oração, nos saiu ao encontro uma jovem, que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que passam, ou melhor, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Deixa eu te explicar. Ele chega na cidade, aí uma jovem começa: olha, tá vendo esses que estão passando aqui por nós? São servos do Deus Altíssimo. Esses aí que nos anunciam a salvação são servos do Deus Altíssimo. Ela falava uma coisa que estava realmente acontecendo. E falaram a verdade, porque são servos do Deus Altíssimo. Só que o texto está dizendo que ela fez isso por muitos dias. Pensa, muitos dias. Aí eles aí de novo, servo do Deus Altíssimo. Aí eles passando de novo, servo do Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, Deus Altíssimo. Até que chegou uma hora, irmãos, que Paulo perturbou-se. Ou seja, incomodou-se com aquilo. Está entendendo? Ele ficou incomodado com aquilo. Falou: quer me enganar, né? Para muitos, aquela mulher tinha o dom da revelação, mas era um espírito de adivinhação. E aí Paulo detecta, percebe que o que ele faz? Volta: demônio, você não me engana mais. Em nome de Jesus Cristo, pode sair dela. Saiu o demônio. E ela foi inclusive despedida do trabalho dela de adivinhação. Por quê? Não adivinhava mais, era demônio. Cuidado que o demônio revela também, viu, gente? Só para o teu conhecimento, Satanás conhece a Bíblia inteira. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, lembra da tentação de Jesus? Numa delas, Satanás disse assim: Senhor, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordens e eles não vão deixar o Senhor tropeçar em nenhuma pedra. Está lá, Senhor, no Salmo 91, depois o Senhor dá uma lida lá.
Aí, se eu sou um homem espiritual, eu vou discernir. Me recordo como se fosse hoje, eu estava num culto, pregando, aí uma pessoa vai e levanta. Meio do culto, igreja cheia, a pessoa foi e levantou. Ela levanta assim da cadeira. Sabe aquele negócio de profecia? Já ouviu isso ou não? Não sei se você já teve essa experiência assim, de ver essas coisas. Aí ele levantou. A senhora levantou e disse: meu servo! Sabe aquela coisa que parece que Deus está usando a pessoa para falar com você? Meu servo, tu és uma pérola, e Deus manda te falar. E começou a falar as coisas. E eu estava no culto. E na hora me veio o discernimento. Espera aí. Como é que uma pessoa interrompe o culto no momento em que Deus, Espírito Santo está falando, e aí corta para falar outra? Que rolo é que é esse? Que bagunça é essa no mundo espiritual? Porque até o que eu sei, o mundo espiritual é organizado. Que Deus de confusão é esse? Não falei isso com ninguém, pensei comigo na hora. Chamei um obreiro, enquanto falava, porque Deus, dava uns pulinhos assim, falava os negócios. Chamei o obreiro no canto, vem cá, irmão, me faz um favor. Põe a mão na cabeça dessa moça, porque é demônio. Irmãos do céu, não deu outro, o irmão foi lá. Quando botou a mão na cabeça, botou tudinho assim, caiu de joelhos. Sai! Saiu. Ficou liberto. Cadê o Espírito? Então, tenha o discernimento, queridos, porque às vezes vai ter gente que vai chegar e vai falar em nome de Deus. A Bíblia, Jesus já alertou disso. Muitos vão falar em meu nome, para enganar. Está escrito. Então, fica atento com esse negócio de revelação, de que Deus está mandando eu falar. Calma, seja espiritual, esteja conectado com Deus, porque se Deus tiver que falar com você, deixa eu te explicar uma coisa, Deus vai falar pela sua palavra. Então, fique esperto, não para ficar ouvindo, porque Deus está falando, calma. Você vai discernir, se você está conectado com Deus, está naquela comunhão, está na presença de Deus, irmãos, você na hora vai discernir se aquele espírito vem de Deus ou vem do diabo. O ruim é quando você está no seu natural, você aceita tudo que fala. Muda-te, vai para um novo tempo. Aí isso é verdade, eu tenho que realmente sair da igreja, tenho que ir para o tempo, ou tenho que sair do meu trabalho, eu vou pedir as contas. Vai lá e pede demissão do trabalho. Mas por que você está pedindo para ser um bom funcionário? Não está fácil o mercado aí fora? Não, porque Deus usou uma pessoa e falou que eu tinha que mudar de cidade. Falou que é um novo tempo, eu tinha que mudar de cidade, tinha que mudar, e eu estou pedindo as minhas contas. Mas será que Deus falou mesmo? Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Eu me lembro de um rapaz, que ele disse que Deus falou com ele. Isso é coisa do capeta. Olha o que está no natural. Ele chegou na igreja sem os dentes. Arrancou tudo. Fazia assim para o e aí, pastor? Tudo bom? Por que você está com a mão na boca? Não, arrancou meus dentes. Como assim arrancou os dentes? Porque eu tive uma revelação de Deus. E Deus mandou arrancar todos os dentes. Fui lá, mandei arrancar. Até hoje o irmão usa ponte. Porque arrancou os dentes. Dentes bonitos, tem que ver, Wagner. Negão bonito, sabe? Dente bonito. Todo negro tem os dentes bonitos, já reparou aí? A cara dentária é sensacional. Irmão, você acredita que isso aconteceu? E eu não estou contando essa história, né? A Rosane sabe quem é a pessoa. Vou até falar o nome dele. Não vou falar, que pode ser que ele assista esse vídeo e vai ficar envergonhado. Vai que ele assiste. Eu não sei nem se ele está vivo ainda, né? Porque tem muitos anos que eu não vejo, mas não vou falar não. Mas lembra dele, Rosane? É. Começa com O.
Eu não sei se vocês estão entendendo, mas tem gente que é assim doido. Então tem que ter o discernimento. Será que Deus falou mesmo? O homem natural não compreende as coisas espirituais, lhe parecem loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem a tudo e ele de ninguém é discernido. Está escrito, nós lemos no começo do culto. Então seja mais espiritual para discernir, isso é demônio. Isso é obra do mal. E o que é natural, irmãos, pode ser sincero com vocês ou não? Vou ser sincero, tudo aquilo que está no campo natural, Deus já nos deu habilidades para resolver. Tudo aquilo que está no natural, você mesmo vai lá e resolve, não precisa da ajuda de Deus, Deus já te deu força para aquilo. Você já tem a capacidade, o dom de Deus para resolver aquilo que está no campo natural. Mas quando se torna espiritual, aí você tem que colocar Deus no meio. Porque aí é só pelo seu poder, sua graça, que as coisas funcionam. É o sangue de Jesus funcionando, é o nome dele operando, é o poder dele sendo ativado, aí é outra situação. Mas está no natural, eu vou lá e resolvo, pronto. Está entendendo? Então tenta discernir, é uma reunião que você vai participar. Senhor, se tiver alguma ação demoníaca por detrás nessa reunião, eu já repreendo agora, porque eu vou para lá e vou ter sucesso nessa reunião. Já faz a manobra, está entendendo? Já age, já se posiciona. Porque pode ser espiritual. E eu pergunto, vocês entenderam? Amém. Vocês saem daqui felizes? Amém. Então preste atenção, libertando-se das prisões, começa a perceber. E liberte, seja mais feliz, está entendendo? Viva mais a vida. Talvez não estou vivendo a vida com gosto, com vontade, com prazer. As coisas não estão fluindo, não estão acontecendo. Irmãos, pode ser uma prisão isso. E se é uma prisão, eu vou me libertar dela. E se liberta mesmo dessa prisão. Vai viver, gente. Pelo amor de Deus, vai viver, tem que viver. Diga, eu tenho que viver. E é isso, quem entendeu? Então vamos aplaudir a Jesus. Gostou dessa mensagem? Então compartilhe com seus amigos e familiares. E para assistir outras, é só acessar a nossa página no Facebook, facebook.com/famíliaiccf. E fique por dentro de tudo que acontece na Igreja Cristã Corpo e Família. Aproveite e venha nos fazer uma visita. Agora, se você sentiu no seu coração e quer semear neste ministério, anote os dados bancários. Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!